Bem-vindos, bem-vindas ao Cesarpedia, queridos e queridas. Eu sou o César e hoje nós vamos começar a falar sobre o livro secreto de João, que é um livro interessantíssimo. Ele é conhecido como o Apócrifo de João e é provavelmente o livro mais conhecido de todos esses textos gnósticos, desses poucos e raros textos gnósticos que circulam por aí pelo mundo a partir do ano de 1945, quando foram descobertos. Esse texto apareceu pela primeira vez no final do século XIX, lá para o ano de 1896. Ele foi adquirido pelo Museu de Berlim e ele então foi publicado só no ano de 1955, né? Essa versão aqui do livro secreto de João é a versão desse código, desse códice, desse caderno que está lá no Museu de Berlim. O Berlin Codex contém uns 3 ou 4 textos. Um deles é o livro secreto de João, o outro é o Evangelho de Maria, que nós vamos tratar mais adiante aí. Apesar dele ter sido adquirido no ano de 1896, ele só foi publicado em 55. Houve um acidente na editora de Leipzig em 1912, quando Carl Schmitt tinha feito já a sua edição do texto e acabou sendo tudo perdido. Depois vieram a Primeira e a Segunda Guerra e tudo atrasou. Finalmente, em 1955, esse texto veio à tona. Finalmente, em 72, esse texto foi concluído, finalmente editado, com a contribuição dos outros 3 exemplares que surgiram com a descoberta dos cadernos de Nag Hammadi. O nosso trabalho ele é baseado numa restauração já completa, incluindo os detalhes de 4 textos diferentes, ou seja, é um texto bastante aprofundado. O espírito da mensagem direta dos gnósticos está muito claro aqui. E a nossa ótica sofiânica vai oferecer um maior aprofundamento, porque o nosso foco é a mensagem indireta do livro secreto de João, ou seja, o mito de Sofaia. O mito de Sofaia foi restaurado e editado pela primeira vez em Não a Imagem de Deus, de John Lamlash. Esse livro existe em português, foi traduzido por mim e lançado pela Luna Editora o ano passado. Vocês encontram esse material aqui na Amazon ou na estante virtual, imperdível. Sobre o mito de Sofaia, eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado e acabei fazendo esse livro aqui bacaninha, O Mito de Sofaia nas Escrituras de Nag Hammadi. Aqui eu me baseio no material de John Lash e vou um pouco mais a fundo. Eu vou buscar os fundamentos dessa restauração do mito, que é muito, muito, muito legal. Então tá aqui, esse material vocês encontram na plataforma Wiclap. Para a apreciação e o estudo dos senhores, eu também sugiro as Escrituras de Nag Hammadi, volumes 1, 2 e 3. Esses livros também estão na plataforma Wiclap. E lá eu trato de alguns textos-chave da biblioteca de Nag Hammadi, e sempre com o foco no mito de Sofaia. Lembrando que o nosso trabalho não é um estudo gnóstico, e sim um estudo mitológico, tá? E antes de entrarmos de cabeça na mitologia da coisa, vamos ver algumas curiosidades sobre o livro secreto de João. Um dos grandes estudiosos desse material, que é o John D. Turner, ele observa que tanto aqui em Nag Hammadi quanto no Berlin Codex, o livro secreto de João é sempre copiado primeiro. Ele sempre aparece como o primeiro tratado copiado nesses 4 cadernos diferentes, que foram traduzidos por 4 pessoas diferentes, em momentos históricos diferentes e provavelmente em lugares diferentes. Então, essa informação nos obriga a considerar a importância do livro secreto de João. A gente imagina aqui que o livro secreto de João tenha sido um texto-chave para o entendimento do pensamento gnóstico, das várias escolas gnósticas daquele tempo. Porque a raridade desses exemplares, né, são quatro
cópias desse tratado que restaram por aí, e essas 4 cópias estão lá logo de cara, o primeiro texto copiado. Não é à toa que os 4 copistas, ou 4 tradutores deste texto, cujo original era grego, não é à toa que eles colocaram ele em primeiro, né, no caderno. Isso indica uma importância significativa. E reforçando, né, a importância no livro secreto de João para nós, não está nos aspectos cristológicos da coisa. Não está na doutrina secreta e inacessível que Jesus transmitiu a João. Eu já disse antes e vou repetir, existem N pessoas que sabem muito, mas muito mais de gnosticismo do que eu, aí no YouTube, e vocês podem fazer a busca e encontrar esse pessoal por aí. O nosso interesse é pela mitologia. O mito de Sofaia é que nos guia através dessas nossas conversas sobre o poder e os segredos na Eclésia de Jerusalém. Então nós temos 4 exemplares do livro secreto de João. Eles são 4 cópias de traduções que vieram de um original grego. Até onde sabemos, esses originais em grego são perdidos, né? Então, vamos fazer um resuminho aqui, porque já temos informação bastante. Trata-se de um material raríssimo, ok? Sobrevivente de uma violenta e eficiente limpeza cultural. 4 versões do mesmo texto, 2 curtas e 2 mais compridas. Todas são cópias de traduções independentes de um único original grego. Quero dizer, 4 pessoas em 4 momentos diferentes, em 4 lugares geográficos diferentes, fizeram cópias de um único original grego. Todas apresentam Jesus falando sobre uma figura intrigante chamada Sofaia. No entanto, o foco tradicional dos estudiosos do gnosticismo é sempre Jesus e esses ensinamentos secretos revelados ao apóstolo João numa aparição pós-ressurreição. Esses textos que eu trabalhei aqui no volume 2, né, dessa série, eles tratam de aparições pós-ressurreição. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, trazendo para cada um deles, escolhidos a dedo, trazendo segredos, e esses segredos conferiram-lhes poder dentro dessa congregação de Jerusalém, dessa eclésia, desse grupo pequeno de seguidores de Jesus. Pequeno quer dizer centenas de pessoas. Então vamos falar de alguns aspectos do manuscrito antes de entrar no mito, antes de entrar na mensagem do mito. Os especialistas afirmam que os indivíduos que fizeram as traduções não eram muito competentes no seu ofício. No processo de comparação, né, quando eles comparam os textos, é possível identificar quais teriam sido as palavras originais em grego e o significado dessas palavras. Mas o material copta, tanto do Nag Hammadi quanto do Código de Berlim, ele apresenta todo tipo de erros. Nas sessões narrativas, as coisas correm razoavelmente bem. Mas quando o assunto se torna mais filosófico e complexo, as traduções perdem o rumo. É difícil deixar de concluir que, em muitos casos, o tradutor não entendeu o significado da palavra grega. A flexão foi por vezes mal interpretada ou ignorada, os particípios e as orações dependentes foram associados ao substantivo ou à frase errada. As listas de nomes foram embaralhadas, a aposição e as construções genitivas foram mal compreendidas, os sujeitos e os predicados foram perdidos, etc. Consequentemente, o sentido pretendido perdeu-se muitas vezes numa versão ou noutra, e por vezes parece que nas 3. Os erros são compreensíveis, né, pessoal? Não haviam dicionários naquele tempo. A pessoa tinha que ser um gênio e saber tudo sobre o grego, as nuances da língua. Então, existem erros, são compreensíveis. Eu, como tradutor e também escritor, eu sei que compor um texto e traduzir um texto são atividades totalmente diferentes. Em especial na tradução, o grego não é uma língua fácil de se traduzir, os conceitos são profundos
e muita coisa se perdeu nessas traduções. O copta já não é uma língua muito versátil, né? Ela é uma língua bem limitada. Os especialistas observam que uma boa ou má tradução é relativa à sua finalidade. Se o objetivo era comunicar o sentido correto, uma tradução defeituosa é certamente um desastre. Traduz, copia, faz uma outra cópia da cópia, erro, copia o erro, copia e recopia, e a gnosis vai para o beleléu. Uma das hipóteses da baixa qualidade das traduções é que o material seria usado pelos monges anacoretas do século III, que habitavam o Egito já naquela época. E estes não se interessavam pelos detalhes complexos da mensagem gnóstica. O foco deles era a meditação sobre Jesus e suas doutrinas secretas. Naquele tempo, o cristianismo já estava impregnado nas terras egípcias, e se não era seguido pelo pessoal, era pelo menos estudado pelos gregos nativos que lá moravam e pela grande classe greco-egípcia. Estes últimos tinham um conhecimento passivo do grego, e foi dessa classe que saíram os tradutores e os copistas, tanto dos textos bíblicos quanto dos tratados gnósticos do Nag Hammadi e do Código de Berlim. Outra hipótese é que os tradutores simplesmente já não tinham nenhum conhecimento sobre a sutilidade dos conceitos e as nuances da língua grega. E eles se perderam nas passagens arcanas da gnose encerrada no mito de Sofia e focaram apenas no que eles tinham lá mais conhecimento direto, que era Jesus e João e as familiaridades da cultura cristã que já dominava o Egito naquele tempo. Esse grupo de cristãos chamado anacoretas, eles eram alfabetizados na sua língua materna, que era o copta, e eles gostavam de livros, eles precisavam de livros, né, para compor as suas bibliotecas e ajudar nos seus estudos espirituais. Os seus interesses aparentemente não se limitavam à literatura bíblica, mas incluíam textos gnósticos também e outros textos esotéricos. Chegou um momento em que esses anacoretas se juntaram às comunidades cenobitas no século IV e eles levaram consigo os seus livros. Quer um exemplo? O Berlin Codex, dizem os especialistas, ainda era usado em ambientes monásticos no início do século VI. Nós estamos falando de livros de centenas de anos, pessoal. 600 anos, 500 anos depois de Cristo, e lá estavam os livros ainda sendo manuseados, copiados, alguns ainda traduzidos, né? Na introdução do livro secreto de João, no The Coptic Gnostic Library, em 5 volumes, que eu só tenho PDF, infelizmente, nós lemos que a capa do Berlin Codex, que é datada do século V, foi originalmente feita para um códice maior e adaptada a este Berlin Codex. Olha só. A capa é datada por Cruch, provavelmente não antes do século VI, e tem a inscrição do seu proprietário, Zacarias Archpresbyter Abbot. Não é claro se o abade possuía o códice para o qual a capa foi originalmente feita ou se possuía o BG 8502, ou ambos. A cartonagem da capa contém 2 fragmentos de uma carta monástica de introdução, datada do final do século III, início do século IV. Aqui nós temos que considerar duas coisas. Ou a supressão da literatura herética não foi tão rigorosa como imaginamos, ou 2, esses livros eram lidos, estudados e consultados de forma privada e secreta. Nós ficamos com a segunda hipótese, pois a raridade do material gnóstico disponível e a forma como eles foram descobertos, né, indicam que esse pessoal escondia esse material e escondia muito bem. Eles não foram encontrados em nenhuma biblioteca, eles foram encontrados escondidos. O Berlin Codex, só para vocês terem uma noção, foi encontrado enfiado num nicho numa parede, todo protegido por pena de pato, pena de ganso, e ele foi colocado lá, e lá ele ficou por 1000 e tantos anos, né, até ser encontrado em 1800 e bolinha e ser vendido em 1894.
Em Não a Imagem de Deus, John Lash narra uma passagem dramática envolvendo o monastério cenobita de Pacômios e o grupo de gnósticos que se refugiara no templo de Dendera por conta das perseguições dos hereges. Ouve só. Na margem oeste do Nilo, a apenas um passo de Nag Hammadi, encontra-se Dendera, o local de um magnífico templo ptolemaico dedicado a Hathor, a Eva egípcia. Lá, um baixo relevo no teto de uma pequena capela preserva o único zodíaco intacto remanescente da antiguidade. Eixos na estrutura do modelo mostram que seus designers compreenderam todo o ciclo de 26 mil anos da precessão zodiacal. A proximidade deste tesouro astronômico das cavernas de Nag Hammadi tem sido ignorada pelos estudiosos, mas é mais que provável que os códices egípcios, ou o que restou deles, pertenciam à biblioteca do templo de Dendera. Do outro lado do rio estão as ruínas de Tabenice, um antigo mosteiro copta. Na época em que os códices foram escondidos em uma caverna, por volta de 345 d.C., o fundador do mosteiro, o monge cenobita Pachomius, tinha acabado de morrer. Uma geração mais tarde, o mosteiro ficou sob o controle de Shenut de Atribes, 348 a 466. A figura principal da igreja cristã copta e um aliado próximo de Cirilo de Alexandria, o homem que provavelmente orquestrou o assassinato de Hipatia. Para sua consternação, Shenut descobriu que um pequeno grupo remanescente de gnósticos perseguidos havia se refugiado no templo de Hathor. Ele escreveu a Cirilo que os hereges possuíam livros cheios de abominações, que certamente deveriam ser destruídos. Shenut ordenou aos gnósticos que renunciassem às suas crenças perversas e aceitassem Cirilo como seu mestre espiritual. Quando os hereges resistiram, Shenut os advertiu em termos claros: Far-vos-ei reconhecer o arcebispo Cirilo, ou então a espada exterminará a maioria de vós. E além disso, aqueles que forem poupados irão para o exílio. Se alguém se perguntar o que aconteceu aos milhares de professores e estudantes das escolas dos mistérios da antiguidade, aqui está a resposta numa só linha. Cirilo respondeu com um claro endosso do imperativo genocida, enfatizando como tal, imperativo demonstra a eficácia da única verdadeira fé. Um bom número dos que formalmente praticavam a magia recolheu os seus livros e os queimou publicamente. E quando se calculou o valor total, chegaram a 50 mil moedas de prata. Dessa forma, a palavra do Senhor mostrou seu poder, espalhando-se cada vez mais ampla e efetivamente. Pessoal, essa mensagem enviada por Cirilo a Shenut foi escrita a pouco menos de 50 quilômetros de onde esse material de Nag Hammadi foi escondido. Ou seja, nós vamos te pegar. Mandou lá o zap, né? Nós vamos te pegar. E os caras saíram correndo e esconderam. Eu já falei numa outra aula que a minha percepção, lendo e estudando o material, é que o cara que escondeu isso, as pessoas que esconderam isso, pegaram tudo que eles puderam, eles agarraram aquilo, enfiaram no saco, saíram correndo e nem viram o que estavam pegando. Eu fiz aquela comparação com o Sean Connery em O Nome da Rosa, e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai ver aqui no livro secreto de João algumas relações, algumas similaridades com o livro de Tomé, essa coisa do ascetismo louco, né, de Tomé, mas de uma forma diferente. Como é que você vai equacionar esses pontos de vista diferentes em relação aos prazeres da carne e ao fogo das paixões, quando João fala uma coisa, Tomé fala outra, e lá no Evangelho de Filipe fica claro e é textual que Jesus tinha uma companheira, Maria Madalena, e ele a beijava na boca e a amava mais do que todos os outros. Né? Essa coisa do ascetismo radical de Tomé cai por terra. Mas eles estão no mesmo pacote, eles estão no mesmo bloco, no mesmo bolo de livros encontrados escondidos lá perto, provavelmente escondidos pelas ameaças de Cirilo, o mesmo cara que mandou matar Hipácia.
Os cadernos de Nag Hammadi, então, foram os últimos exemplares de um vasto conhecimento escrito, produzido por pessoas cultas e capazes que simplesmente pensavam diferentes. Esse pessoal tinham ideias diferentes, interpretações diferentes, ou receberam informações diferentes, alguns direto de Jesus, sobre o qual seriam os caminhos, né, da verdadeira fé. Se tantos livros foram queimados, como se registra aí nas cartas históricas trocadas pelos responsáveis por essas queimas, tantos outros devem ter sido preservados. Nós imaginamos que muita coisa foi preservada e continuou sendo lida e estudada ainda por alguns séculos, mas em segredo. Inevitavelmente nós temos que desenterrar a conspiração da Biblioteca do Vaticano, né? Esconder esses códices da destruição foi a única saída para aqueles que os possuíam e estavam sob a ameaça da repressão dos assassinos justos que vinham lá das ordens de Alexandria. O comportamento violento desse abade egípcio foi levado a cabo pelos 2.000 monges e 800 freiras que viviam sob seu comando no monastério chamado de Monastério Branco. Beatrice Casot, em Sacred Landscapes, descreveu os monges de Chenut como as tropas de choque do movimento cristão, e eles queimaram tudo que estava sendo preservado na última fortaleza dos mistérios, nas terras do Egito, o templo dedicado à deusa Hathor. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje. Isso foi só um aperitivo. Na próxima aula nós vamos entrar no texto propriamente dito. Vamos ainda pincelar algumas curiosidades, mas nós vamos já entrar no texto propriamente dito. Nós vamos falar da Syzygy, dos Aeons, nós vamos falar do ato unilateral de Sofia, que é explícito aqui no livro secreto de João. Eu espero vê-los lá. Um abraço, até mais.